Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Leandro falando, voltando com o nosso curso de Físico-Química 2. Hoje falaremos da energia de Gibbs. Você pode encontrar na literatura sinônimos, outras formas de se referir a esta mesma grandeza termodinâmica. Então você vai encontrar energia de Gibbs, você vai encontrar também energia livre de Gibbs e você também vai encontrar só energia livre. Tá? Então, pelo menos três formas de se referir à mesma coisa. Então, a tal da energia de Gibbs. Até então, nós temos falado muito sobre entropia. E a entropia, a grande utilidade dela para nós químicos e estudantes de química é a seguinte: com a entropia, você entendendo de entropia, entendendo de cálculos de variações de entropia, você pode predizer se um determinado fenômeno é ou não espontâneo, ok? Sendo que os fenômenos espontâneos sempre ocorrem com um ΔS positivo, sendo que esse ΔS é a variação de entropia total. Então, deixa eu esclarecer aqui para você não errar. Então, ΔS total é sempre maior do que zero nos fenômenos espontâneos, sendo que esse total quer dizer o quê? Sistema mais vizinhanças. Então, se você está interessado em predizer a espontaneidade de um fenômeno, você tem que calcular a variação de entropia do sistema, das vizinhanças, após a ocorrência daquele fenômeno, certo? Então você tem que comparar o antes com o depois, calcular a variação, calcular a entropia do sistema antes e depois, das vizinhanças antes e depois. Né? Mas uma forma prática de fazer isso, às vezes não é possível a gente ter a entropia absoluta, né? Nós já vimos formas de se calcular a variação de entropia direto, né? Sem passar pela entropia propriamente dita. Então, ΔS total é sempre maior que zero para um fenômeno espontâneo. Então, isso gera alguns inconvenientes, não é verdade? Você tem que calcular uma propriedade do sistema e das vizinhanças, certo? Então, uma forma muito elegante de se predizer a espontaneidade de fenômenos é trabalhando com energia de Gibbs, que é uma forma mais prática do que trabalhar com a variação de entropia total. Então, a energia de Gibbs vai te permitir fazer a mesma predição sobre espontaneidade, porém trabalhando somente com grandezas, com variáveis do sistema. Não vai mais ser necessário recorrer a cálculos envolvendo vizinhanças, tá? Então, a seguir nós vamos ver qual é a definição de energia de Gibbs, vamos ver a expressão para calcular a variação da energia de Gibbs para um sistema e vamos também ver com o que exatamente a energia, a variação da energia de Gibbs está relacionada? Ela está relacionada com trabalho. Nós vamos ver isso na sequência. Mas antes de prosseguir, eu quero chamar a atenção de vocês que isso aqui é sempre verdadeiro, tá? Isso aí vale para quaisquer condições de temperatura, quaisquer condições de pressão, não importa se a temperatura é ou não constante, não importa se a pressão é ou não constante, isso aqui sempre vai ser verdadeiro, tá? Haja ou não variação de temperatura ou pressão. Isso aí está relacionado com a segunda lei da termodinâmica, lembra? Sobre a espontaneidade dos fenômenos. É sempre bom lembrar que a primeira lei permite-nos dizer se tal fenômeno é ou não espontâneo, né? Aqueles que conservam energia.
E dentro desses fenômenos espontâneos, a segunda lei permite eu selecionar, permite eu classificá-los em espontâneos ou não espontâneos. E como que a gente aprendeu a fazer isso? Fazendo os cálculos da variação de entropia total, certo? Variação de entropia total. Então, a definição matemática de energia de Gibbs é G igual a H menos T, que multiplica S, sendo H a entalpia do sistema, T a temperatura, S a entropia do sistema. G também é do sistema, é a energia de Gibbs do sistema, certo? Então, essa proposta da energia de Gibbs, quem fez essa proposta foi o Gibbs, tá? Então, é muito prático, é a mão na roda você trabalhar com energia de Gibbs, que você vai trabalhar só com grandezas do sistema. Lembrando que entalpia é uma grandeza, a entalpia é uma função de estado, tá? É uma grandeza termodinâmica que é uma função de estado, tá? A entropia também é uma função de estado. Então, G também vai ser uma função de estado, tá? Já falamos várias vezes dessas funções de estado, e tanto na Físico-Química 1 quanto aqui na 2. Você tem que saber isso aí, tá? Portanto, caso haja uma variação na energia de Gibbs do sistema, vai ser culpa de quem? Vai ser culpa da variação de entalpia e da variação de entropia, tá? Então, se há uma variação na energia de Gibbs do sistema, é porque de onde veio essa variação da energia de Gibbs? Pode ter vindo da entalpia, pode ter vindo da entropia, a variação nessas duas grandezas termodinâmicas, tá? Ah, não poderia ser T? T não podia variar? Não, porque essa expressão aqui, ela é válida quando a temperatura e a pressão são constantes. Ó, isso aqui é válido para T e P constantes, certo? Constantes, certo? Pressão e temperatura constantes, joia? Ao contrário disso aqui, né? Isso aqui é sempre verdadeiro, ó. Isso aqui é sempre verdadeiro. A variação de entropia total é sempre maior que zero, independentemente se a temperatura varia, se a pressão varia, certo? Ok, mas e daí? Ainda não falamos não tocamos nesse ponto de quando é que o fenômeno vai ser espontâneo. O fenômeno vai ser espontâneo quando ΔG for menor que zero, certo? Então, isso aqui é válido também quando T e P são constantes, tá? Então, essa expressão, essa afirmação, essa expressão aqui é válida quando T e P constantes, e essa aqui também, T e P constantes, tá? Então, ao contrário da variação de entropia total é maior que zero nos fenômenos espontâneos, a variação da energia de Gibbs é menor que zero nos fenômenos espontâneos, tá? Então, nos fenômenos espontâneos, a entropia aumenta, a entropia total aumenta. Nos fenômenos espontâneos, a energia de Gibbs diminui, certo? A energia de Gibbs diminui, tá bom? Então, nós teremos uma variação negativa na energia de Gibbs, portanto, um ΔG menor que zero. Então, tem que ficar bem claro isso. Isso aqui é total, ó. Isso é para total.
Sistema mais vizinhanças. Isso aqui é só para o sistema, tá? É mais prático, porque vamos trabalhar só com grandezas termodinâmicas do sistema, tá bem? Não podemos fugir dos gráficos, né? Tem gente que parece que tem medo do gráfico, né? Mas não tem como fugir deles, né? Em qualquer área aí do conhecimento, eles nos perseguem, né? Físico-química mesmo tem muito gráfico, temos que analisar, temos que aceitar isso, né? E temos que perder esse medo, né? Então, nesse gráfico aqui, note, é um gráfico de energia de Gibbs e entropia, tá? No eixo vertical. No eixo horizontal aqui, isso é o progresso, tá? Da mudança. Então, isso tempo, né? Como as grandezas estão variando com o tempo, tá? Então, enquanto a entropia total ela tende a aumentar, entropia total, sistema mais vizinhanças, ela tende a aumentar nos fenômenos espontâneos, a energia de Gibbs tende a diminuir, tá? Tende a diminuir nos fenômenos espontâneos, com a seguinte ressalva, que aqui é a energia de Gibbs do sistema, tá? E outra ressalva, T e P devem ser constantes. Então, é uma limitação, tá? Para trabalhar com essa questão da energia de Gibbs, prever espontaneidade de fenômeno, tá? Então, com segurança, eu posso afirmar que a energia de Gibbs diminui um fenômeno espontâneo, desde que T e P sejam constantes. É uma limitação, certo? Da expressão. Então, nós temos essa evolução. Enquanto a entropia total tende a aumentar, a energia de Gibbs tende a diminuir, tá? Então, note que enquanto a entropia chega no máximo para um fenômeno espontâneo, tende a chegar no máximo, né, para um fenômeno espontâneo, a energia de Gibbs tende a chegar no mínimo, tá? Então, aqui é o ponto que a gente chama de equilíbrio, né? Onde a entropia total é máxima e onde a energia de Gibbs do sistema é mínima. Então, fica aí esclarecido, tá? Esse gráfico, certo? Aí essa seta vindo aqui na direção contrária, né? O que isso quer dizer? Isso é a mesma situação, certo? Que também um fenômeno espontâneo, tá? Ele tende a reduzir a energia de Gibbs e tende a aumentar a entropia total, tá? Então isso também é a condição de equilíbrio, né? Isso tem tudo a ver com equilíbrio químico, tá? Aquelas constantes de equilíbrio que você escrevia lá normalmente na química geral, fez isso também na analítica, né? Escrevia as constantes de equilíbrio lá, aquelas constantes de equilíbrio, o tal do equilíbrio químico, ele ocorre exatamente nessa situação, onde nós temos uma energia de Gibbs mínima, tá? Então, espero ter esclarecido um pouco para você sobre esse gráfico, sobre a importância, a facilidade em se trabalhar com energia de Gibbs ao invés da entropia total. As conclusões são as mesmas, tá? O caminho que é um pouquinho diferente. Tudo bem? Lembrando que essas expressões, essas deduções, elas constam na bibliografia recomendada. Então é muito importante, é imprescindível, tá, que o estudante de química, o estudante de fisicoquímica, vá atrás dessas deduções, leia a bibliografia recomendada, certo? Além de assistir essas videoaulas, esse material de apoio que eu estou produzindo aqui para vocês, mas nada substitui, né? Uma leitura da bibliografia recomendada, dá uma estudada nessas deduções, dessas fórmulas. Infelizmente, a gente tem que também aceitar isso, se acostumar com isso na fisicoquímica, tá? É isso aí.
ficam aí as dicas. Falta a gente comentar um pouco sobre essa expressão aqui, o significado da mesma. Diz que a variação da energia de Gibbs do sistema, ΔG do sistema, é igual ao trabalho máximo de não expansão. Essa aspa simples aqui quer dizer isso, tá? Trabalho de não expansão. Então, trabalho máximo de não expansão. A gente até agora tem usado o Wzinho sozinho para trabalho. Só que lá era trabalho de expansão. Aqui é tudo que é diferente do trabalho de expansão, tá? É qualquer trabalho, certo? É qualquer trabalho, é o total de qualquer trabalho, é a soma, tá? Então é o trabalho total diferente do expansão. Então é todos os trabalhos, menos o de expansão, tá? Que é aquele trabalho que vem da expansão do sistema. Então, tudo que é trabalho diferente do de expansão entra aqui, nesse W' máximo, tá? Então, você pode calcular o trabalho máximo que pode ser extraído em um processo que ocorre em uma célula eletroquímica, em uma célula biológica, em uma contração muscular, tá? Então, essa é uma expressãozinha bastante interessante que relaciona variação na energia de Gibbs do sistema com o trabalho que aquele sistema pode realizar quando ocorre dentro dele algum processo, tá? Então, trabalho trabalho máximo diferente do de expansão. Então, de certa forma, isso valida, né, a gente chamar o ΔG de variação na energia de Gibbs. Olha só que interessante, porque para realizar trabalho você gasta energia. Então, para realizar esse trabalho máximo de expansão, esse trabalho máximo diferente do de expansão, desculpa, tá? O teu sistema tem que sofrer uma variação na energia de Gibbs, tá? Então são grandezas termodinâmicas muito interessantes da gente conhecer e se trabalhar com elas. Aprender a fazer alguns cálculos aqui na fisicoquímica com essas grandezas, certo? Então isso não precisa ficar restrito aqui na fisicoquímica. Você está trabalhando com orgânica, tem alguma reação química que você já estudou, já presenciou, já trabalhou com ela em uma síntese orgânica lá no laboratório de química, ou mesmo na química geral, você viu que aquele processo ocorre espontaneamente, pô, deixa eu tentar calcular aqui a variação da energia de Gibbs, tá? Quanto de trabalho máximo eu poderia extrair nesse processo, tá? Então, são grandezas termodinâmicas muito interessantes. Você pode calcular várias propriedades, você pode tirar vários insights, vários olhares, tá? Com relação ao fenômeno em questão que você está estudando. Aqui é interessante notar que também na bibliografia recomendada tem a dedução dessa expressão. Então ela não vem do nada assim. Tem um passo a passo para chegar a essa expressão, você tem que assumir algumas simplificações, e aí você tem que combinar a primeira lei com a segunda lei, é bastante interessante e é obrigatório que você veja essas deduções, que você sente, faça a leitura da bibliografia recomendada e rabisque, certo? Um pedaço de papel aí fazendo essa dedução, tentando entender o que está por trás, tentando entender qual é o passo a passo. É assim que você aprende fisicoquímica e perde o medo do cálculo que tem dentro embutido na fisicoquímica, porque eu já disse isso, que fisicoquímica é olhar para os fenômenos com as lentes da matemática. Não dá para fugir disso aí.